Olha, a queda de cabelo é um assunto que mexe com muita gente, né? Principalmente com as mulheres. E a verdade é que tem muito mito, muita desinformação por aí. Então o objetivo aqui é a gente desvendar um pouco desses mistérios, entender a ciência por trás da queda de cabelo feminina e, claro, falar dos tratamentos mais atuais, tudo baseado no que a medicina diz. Para começar, essa frase aí é de um estudo de caso, e ela descreve uma situação que, infelizmente, é super comum. Uma mulher de 46 anos percebendo o cabelo afinar, cair, por 3 anos seguidos. É uma realidade para muitas, muitas mulheres. E é exatamente por isso que a gente precisa falar sobre isso, para trazer um pouco de luz para essa questão. Pois é, uma história comum. Mas o que está acontecendo de verdade ali no couro cabeludo? Porque, olha, não é só estresse ou idade, não. Existe um nome, um processo biológico bem específico por trás disso. E entender o que é o primeiro grande passo para saber como agir. Então, o nome dessa condição é queda de cabelo de padrão feminino, ou a sigla QCPF. É, de longe, a causa mais comum de queda de cabelo em mulheres. Milhões são afetadas por isso. Mas o que é essa tal de QCPF na prática? Como é que ela aparece? E para a gente ter uma noção do alcance disso, olha esse número: 56%. Essa é a porcentagem de mulheres com mais de 70 anos que podem ser afetadas. É impressionante, né? Ou seja, mais da metade das mulheres nessa idade tem algum nível de afinamento do cabelo por causa da QCPF. É muito, muito mais comum do que a gente pensa. Ok, para entender de verdade o que acontece, a gente tem que ir literalmente na raiz do problema. Vamos dar um zoom lá no nível do folículo capilar mesmo, para ver o que a ciência diz sobre esse processo de afinamento. Então, o nome do processo-chave aqui é miniaturização folicular. É um nome meio técnico, mas a ideia é simples. Pensa que o folículo é tipo uma fabriquinha de cabelo. O que acontece na miniaturização é que essa fábrica vai encolhendo, sabe? E a cada novo ciclo de crescimento, ela produz um fio um pouquinho mais fino, um pouquinho mais curto, até que ele fica quase invisível. E essa imagem aqui ilustra isso muito bem. Olha só, em um ciclo normal, a fase de crescimento do cabelo, que é chamada de fase anágena, é longa. Por isso o fio cresce forte, comprido. Agora, olha o que acontece na QCPF. Essa fase de crescimento fica cada vez mais curta. O resultado final é esse. O cabelo simplesmente não tem mais tempo para crescer e engrossar como antes. Tá, mas por que isso acontece? Bom, nas mulheres a coisa é um pouco mais complexa do que nos homens. Não é um fator só. É meio que uma combinação de coisas. Tem a predisposição genética, que a pessoa herda, tem os fatores hormonais, principalmente a ação de hormônios como os andrógenos, e até fatores do ambiente podem influenciar. É uma junção de vários elementos. Beleza, já entendemos um pouco da ciência por trás. Agora, como isso aparece na prática? Quais são os sinais visíveis que ajudam um médico, por exemplo, a diagnosticar a QCPF? Muitas vezes o primeiro sinal é bem sutil. Sabe quando a pessoa começa a reparar no espelho que a risca do cabelo parece estar ficando mais larga? É exatamente isso. Aos poucos, aquela linha central vai se alargando, mostrando que a densidade de cabelo ali está diminuindo. E conforme a condição avança, ela costuma seguir 2 padrões principais. Um deles é esse afinamento mais espalhado pelo topo da cabeça. A linha da frente do cabelo continua lá, mas o topo fica mais ralo. O outro padrão é o que tem esse apelido de árvore de Natal, porque o afinamento começa mais largo na frente e vai afunilando para trás, lembrando o formato de um pinheiro. E como é feito o diagnóstico? Bom, geralmente é clínico. Um dermatologista vai olhar o couro cabeludo, identificar um desses padrões de perda e também notar que os fios de cabelo têm diâmetros diferentes, alguns finos, outros mais grossos. Às vezes, um exame de sangue pode ser pedido só para garantir que não é outra coisa que está causando a queda. Mas vamos para a parte que todo mundo quer saber, a parte boa. Sim, existem tratamentos eficazes. A ciência evoluiu muito e hoje os médicos têm, digamos, um kit de ferramentas bem completo para lidar com a QCPF. Então, bora ver quais são essas ferramentas. É importante saber que, oficialmente, o tratamento aprovado por órgãos reguladores como o FDA nos Estados Unidos é o minoxidil de uso tópico, aquele que se passa direto no couro cabeludo. A função dele é basicamente estimular a circulação local e ajudar a esticar aquela fase de crescimento do fio que a gente viu que fica mais curta. Mas olha, o tratamento não para no minoxidil. Hoje em dia, a abordagem é muito mais completa, muitas vezes combinando várias coisas. Essa tabela dá uma ideia geral. A gente tem outros medicamentos, como os antiandrógenos, que mexem na parte hormonal, e tem também procedimentos como microagulhamento ou terapias com luz, que podem ser feitos para dar um up nos resultados do tratamento. Ok, a gente passou pela ciência, pelos sinais, pelos tratamentos. Então, para fechar,
Vamos repassar os pontos principais? Aquilo que é mais importante de guardar dessa nossa conversa? Então, o que a gente precisa lembrar é o seguinte. Primeiro, que esse CPF é algo bem comum e que tende a aumentar com a idade. Segundo, o diagnóstico depende de observar os padrões da queda e a diferença na espessura dos fios. Terceiro, um tratamento bem comum para começar é o minoxidil. E também outras medicações, como os antiandrogênicos, podem ajudar bastante. E por fim, procedimentos como microagulhamento e laser de baixa potência podem ser ótimos complementos. No fim das contas, a queda de cabelo não precisa ser vista como uma sentença. O primeiro passo é entender o que está acontecendo. E o segundo, que é fundamental, é ter uma conversa honesta e bem informada com um profissional de saúde. Porque com o conhecimento certo e o acompanhamento de um especialista, dá para cuidar não só da saúde do cabelo, mas também recuperar a confiança e o bem-estar. A informação, no final, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem.